Vamos falar de eleições, porque quinta-feira chega ao fim o horário eleitoral gratuito em rádio e televisão. E cientista político avalia que programas ainda podem influenciar eleitores, principalmente na disputa pelo Senado. Depois de 32 dias, chega ao fim, na quinta-feira, dia 29, o horário eleitoral gratuito do rádio e de televisão. A propaganda eleitoral desses últimos dias deve ter papel fundamental na escolha dos candidatos à Assembleia Legislativa, Câmara Federal e principalmente para o Senado Federal. Essa é a avaliação do cientista político Mário Sérgio Lepre. A decisão do voto do senador, ela é feita mais próxima da eleição. É diferente das eleições majoritárias, em que o indivíduo ele já mais ou menos está vendo, sabe, ele tem uma noção maior. Então ele vai consolidando o voto com mais antecedência. Em relação ao Senado, a consolidação do voto é agora. Então, claro, a propaganda influencia sim, mas influencia muito a dinâmica da política. Por quê? Porque a decisão do voto para senador, ela é feita na conversa. Então, as pessoas sentam no domingo, já sentaram, hoje, então conversa com um familiar, conversa com não sei quem vai para senador. É a mesma coisa para deputado federal, deputado estadual, você tá entendendo? A pessoa não tem o candidato ainda para deputado estadual, para deputado federal. Lepre destaca que as pesquisas para o Senado refletem o cenário de momento, mas pode acontecer o mesmo que em 2018, quando as pesquisas indicavam que outros candidatos seriam eleitos. Então, essas eleições aí para o Poder Legislativo, elas são praticamente, tanto é assim que você vê, às vezes, pesquisas, né, para Senado Federal, são pesquisas bastante complicadas. Porque faz uma pesquisa 15 dias antes da eleição, está dando lá um nome na frente, né, aí a hora que chega no dia da eleição, né, o indivíduo fica em terceiro, quarto lugar, né. Isso já aconteceu várias vezes, em 2018 nós tivemos vários casos, né. Por quê? Porque é uma eleição diferente, em que, como a pessoa ela já conhece o nome, já é o dono da vaga, né, já é o senador, então quem vai votar para o Senado? Aí apresenta os nomes, aí ele olha para aquele nome que ele está, esse aí é o senador, então no senador. É meio automático, tá? Mas agora, no final, então, agora essa semana, hoje, amanhã, depois, é agora que os indivíduos estão indo buscar, estão vendo, estão conversando com os amigos, estão vendo a própria horário eleitoral, estão vendo internet. De acordo com o cientista político, outra disputa que o horário eleitoral pode ainda interferir em alguma coisa é para o presidente da República. Na eleição presidencial, por exemplo. Na eleição presidencial, ela está mais aberta. Então, qualquer coisa que aconteça nessa semana, né, você pode influenciar o caminho do voto. Né? Você pode aí ter um resultado final lá no domingo bastante diferente. Para a eleição para o governo do estado, o cientista político acredita que o horário eleitoral não deve mais interferir no resultado final da eleição. Em relação à eleição de governador, eu acho que qualquer coisa que aconteça dificilmente tira do ratinho. É algo assim, é interessante isso, né? Por quê? Porque não colaria nele, né, uma tragédia, né? A não ser que fosse uma coisa assim, mas é bem estapafúrdio você imaginar isso. Então nada ali que acontecesse que pudesse, né, ser trazido pelo horário eleitoral, para a eleição do governador é outra lógica, tá? Você vê como as competições são diferentes, né? Elas têm uma dinâmica diferente. Então, a dinâmica do presidente tem uma lógica assim, acontecendo alguma coisa, sim, contamina, tá? A do governador do Paraná, tá? Em outros estados a gente não pode falar. Não contamina. Dificilmente você vai conseguir imputar ao ratinho alguma coisa, dificilmente. Hoje, os eleitores terão a oportunidade de conferir os programas eleitorais dos candidatos à Câmara Federal e dos presidenciáveis. Já amanhã, os eleitores vão conferir os programas dos candidatos ao governo, ao Senado e também à Assembleia Legislativa. A corrida continua, não é, Raquel? Com debates, com entrevistas, com programas em TV e rádio até quinta-feira. Quinta-feira, então, o último dia de campanha. Nos veículos de comunicação, é claro que daí as campanhas continuam, a campanha boca a boca continua até na rua, né? O último momento, né? Uhum. E a gente tem visto uma movimentação bem grande assim nas rotatórias, nas cidades vizinhas. Eu fui em Cambé esses dias
E tem vários pontos, né? Estão usando bastante aquelas pessoas que ficam com aquelas bandeirinhas, fazendo toda a divulgação. E eu acredito que isso deve intensificar ainda mais. Porque, como o Lepre disse, ainda são muitas indecisões. A gente até chegou a ter acesso a pesquisas que não podem ser divulgadas, porque ela é só para consumo interno dos partidos. A gente teve acesso a algumas pesquisas, né? E mostram lá, fulano tem não sei quantos mil votos, ciclano tem não sei quantos mil votos. Mas tudo isso vai depender como é que vai ser a composição dentro dos partidos. Quem vai puxar o quê? Se um vai ter mais votos, às vezes vai carregar vários outros, né? Aqueles partidos menores que também têm chance, às vezes, da pessoa com menos voto. Então, assim, não dá para fazer uma análise fria apenas com o Bugança tá com 200 mil votos, né? Ele tá eleito. Não sei se ele tá eleito. Provavelmente sim, com 200 aí já é bastante, né? Mas assim, com 40 mil, por exemplo, varia bastante. O Bugança tá com 40 mil votos. É possível ele ganhar? Depende. Depende bastante. Depende do partido que ele tá, depende se tem algum outro candidato dentro do partido dele que vai ajudar a puxar. Enfim, são cálculos que não são simples assim de serem feitos. Então não dá nem pra gente pensar num desenho definitivo. E a gente tem visto muita gente falando, eu ia votar em fulano, mas eu não vou perder meu voto, eu vou votar em ciclano. Eu vi uma coisa que eu não gostei, então mudei para outro candidato. Eu tenho ouvido muito isso de pessoas próximas, né? Então eu acho que essa eleição pode ser bastante atípica. Sim, e tem muita gente definindo ainda de última hora, né? O voto como você colocou.